Muito bem, meus irmãos, convido vocês aí a abrir o texto de Hebreus. Nós começamos, depois do livro de Jonas, uma exposição do livro de Hebreus. É um texto muito mais complicado, né? O Jonas, ele tem os seus vieses históricos. Hebreus, ele é muito mais doutrinário. Então, nós temos aí um longo tempo ainda para compartilharmos. Já fizemos aqui em 2 encontros, do capítulo 1, do 1 ao 4. Agora nós vamos para o capítulo 1, do 5 ao 14. Ele é um pouco mais extenso, mas ele não precisa de tanto cuidado em algum aspecto como aquelas outras, do verso 1 ao 4, ok? Eu vou fazer uma leitura à medida que eu for fazendo a exposição, assim a gente ganha tempo, tá bom? Então eu peço que você vá acompanhando aí. Nós vamos trabalhar o capítulo 1, do 5 ao 14. Meus irmãos, o texto de Hebreus, ele está escrito num período de muita perseguição. Então nós não podemos esquecer, em momento algum, o pano de fundo da perseguição. Tanto que quando nós chegarmos no finalzinho do capítulo 10 desse texto, o autor vai dizer que alguns irmãos, inclusive, dentre outras problemáticas sociais, eles estavam perdendo a casa, né? Imagine você, no meio da madrugada, descansando com a família, oficiais do Império Romano invadissem a sua casa e tomassem a sua casa, tudo porque você não comungava com a ideia da divindade do governo do César. Você tinha Jesus como Salvador, e isso inibia nem é a palavra aqui, não dava oportunidade às pessoas participarem da vida social. Os irmãos, por conta dessa não confessionalidade do Nero Divinus, do imperador divino, não podia comprar e vender. Imagine você descesse agora no mercado e fosse comprar alimento, arroz, pão, e aí alguém, por ordem, por decreto, perguntasse: você adora César ou Jesus, né? Nero ou Jesus, né? Kyrios, que é a palavra Senhor, Kyrios Jesus ou Kyrios César, né? E se você dissesse: eu adoro Jesus, você está fora do jogo social. Não pode ir para os teatros, não pode fazer concurso público, não pode trabalhar. Então os irmãos estavam passando por grande dificuldade. E essa dificuldade estava fazendo alguns que ainda não tinham convicção da fé arrefecerem, né? Abandonar a fé. Então isso sempre é importante para nós. Por isso que nós temos o capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Aquela galeria, ela descreve pessoas que esperavam Jesus vir e morreram esperando. A conclusão, né, do texto, teologicamente, é que se alguns morreram esperando a vinda de Jesus, imagine nós como devemos nos comportar, sabendo que o verbo já se fez carne. Então nós não podemos perder de vista em tempo algum. E vimos aí no verso 1 ao 4, que a última palavra para a salvação é Jesus Cristo. Deus falou, né, de diversas maneiras, por meio da natureza, por meio dos profetas e de outras maneiras, e o texto diz que nesses últimos dias falou-nos de forma definitiva por meio do Filho, que é a expressão exata, não é? Então nós trabalhamos as questões teológicas, e agora então o autor ele se debruça no assunto dos anjos. Isso aqui é importante para demonstrar que os anjos estão ao serviço, designados por Deus para trabalhar em favor daqueles que vão herdar a salvação. E nós precisamos entender o que o autor quer nos dizer aqui. Então, tomando tudo isso aqui de forma introdutória, o verso 4, que foi o último assunto que nós trabalhamos aqui semana passada, ele diz assim, tornando-se aqui, esse verbo diz respeito a Jesus, ele tornando-se tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou é superior ao deles. Então, a última vez que nós nos encontramos aqui a semana passada, o autor ele mencionou os anjos. Agora, toda uma sistematização para nós entendermos qual é o papel dos anjos, ok? Quando nós lemos o texto aqui, dizer que ele é maior, ou dizer que ele é superior, aqui o texto ele não está comparando em relação de contraste. Olha, os anjos têm uma importância e Jesus tem uma importância maior. A ideia aqui não é de contraste, a ideia aqui é demonstrar
Por isso que a palavra superior e supremacia, ela não diz respeito a um contraste, ela diz respeito a um título de superioridade. E aí nós precisamos, com honestidade bíblica, entender qual é o papel dos anjos, para não mudar a posição dos anjos e tornarmos aqui cultuadores de anjos, como ocorre, não é? A gente vê hoje mesmo, por aí afora, que falar sobre anjos causa uma curiosidade e uma sensação misteriosa que nós acabamos, nós aqui, né, num sentido apenas coloquial, de retórica, de falar, acaba se tornando uma igreja mística. Quando se fala de anjos, tem gente que tem arrepio da espinha, chora, pula, grita, mas fala sobre a salvação de Jesus, não tem efeito nenhum. Então nós precisamos, com cuidado bíblico, entender qual é o papel dos anjos. E isso, o texto, o propósito do texto é isso aqui, né? Então não significa que Jesus é maior no sentido de comparação. Ora, ele é maior que esse, não. A ideia é demonstrar o tempo todo que Jesus, ele é criador e os anjos criaturas. Há uma diferença fenomenal aí, há um hiato muito grande. Tanto que eu quero me valer do texto de 1 Pedro, capítulo 1, 12, onde o Pedro, instruindo os irmãos que também estavam passando por dificuldade, ele fala da salvação. Apesar da aflição daqueles irmãos de 1 Pedro, o texto vai dizer que há uma alegria no íntimo, na alma, no âmago de cada um que reconhece Jesus como Salvador. E o Pedro, dizendo dessa alegria em meio à tribulação, o Pedro vai concluir a sua argumentação, dizendo que os anjos, apesar de se regozijarem na presença santa do Senhor, há uma alegria que os anjos não podem sentir. E aí eu leio, 1 Pedro, capítulo 1, 12. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Essa ideia aí, nessa expressão, coisas que os anjos desejam observar, ela tem uma figura muito interessante. O autor, o Pedro, a ideia do texto é como se os anjos ficassem num patamar. Imagine um prédio de alguns andares muito alto, e no alpendre os anjos olhassem e ficassem assim: como eu queria ser como aqueles irmãos lá de Itapevi. Eles têm uma alegria de pregar a salvação para os perdidos, porque não há soteriologia para anjos. Soteriologia é o ramo da teologia onde se estuda os aspectos da salvação. Quando os anjos pecaram e por conta do pecado se transformaram em demônios, há um decreto de Deus. O Judas e o próprio Pedro vai dizer que eles estão encerrados, guardados em prisão, não é? Para o julgamento. Então não há possibilidade de reversão de natureza de anjo. Anjos que pecaram se tornaram demônios e nunca mais haverá salvação para esses, ok? O homem também pecou junto com Adão, e quando se esperava que haveria a mesma sentença, Deus prometeu o seu Filho, a encarnação do Verbo, para que vivesse o ministério, morresse na cruz, ressuscitasse, e todo aquele que é imagem e semelhança de Deus, o homem, o ser humano, crendo em Jesus, ele tem a alegria da salvação. É isso que o Pedro está nos dizendo aqui, que o anjo, por mais jubiloso que ele possa se expressar na presença de Deus, um anjo jamais sentirá o júbilo da salvação. Isso aqui é espetacular, é o que o Pedro está dizendo, coisa que o anjo anseia, mas não pode experimentar. O homem que caiu, quando recebe a mensagem do Evangelho, ele recebe também, por meio da graça de Deus, uma alegria indizível, uma alegria não verbalizada. Nós podemos até tentar descrever a alegria da salvação, mas ela sempre vai transcender a coisa mesma. Tanto que o autor vai dizer que toda perseguição, ele não desconsidera, mas a alegria da salvação, ela transcende, e a alegria da salvação, a alegria da eternidade, é um meio seguro para que nós não nos percamos em meio à dificuldade e perseguição.
Percebe? Anjo não sente alegria que um pecador regenerado sente. E isso aqui já nos ajuda bastante para começarmos então a leitura do texto e a exposição a partir do verso 5. O que eu quero deixar claro aqui também de forma introdutória é que o autor de Hebreus, desse texto que nós vamos olhar aqui, ele vai provar por meio das Escrituras, e entenda aqui Escrituras, o Antigo Testamento. Esses irmãos ainda não tinham pronto o Novo Testamento, como nós temos aqui. Isso é um trabalho a posteriori, não é? Que foi juntado, discutido e entendido por meio do Espírito Santo, que são livros inspirados. Mas o livro de Hebreus, todo o Novo Testamento, incluindo Hebreus, ele ainda não é a Bíblia completa, percebe? Então, esse irmão aqui, o autor de Hebreus, ele vai provar, por meio das Escrituras, das quais chamamos hoje Antigo Testamento, que o Filho encarnado, ele é superior, ele exerce supremacia aos anjos. É como se ele tivesse uma agulha e fios de ouro e tomasse, né, os textos do Antigo Testamento e fosse costurando, formando aí, né, um tecido escriturístico, um colorido teológico, comparando, não pela opinião dele, mas por meio da Sagrada Escritura, que desde a criação o texto mostra que Jesus é superior aos anjos. E aí então nós temos que minimamente pontuar qual é a motivação desse escritor. Ora, há quem diga que esses irmãos aqui, eles se tornaram gnósticos. Não precisa decorar essa coisa aqui não é? Eu vou dizer o que é. O gnosticismo era um movimento, né, misterioso, mais ou menos como essas pessoas que cultuam ou que têm uma religião, uma fé hermética, como se vivesse numa bolha. E toda experiência mística, ela acaba se tornando uma experiência e traz uma autoridade para a suposta pessoa que tem essa experiência. E você sabe, trocando em miúdos, o que isso quer dizer, o que significa. Algumas pessoas veem anjos, outras pessoas falam com anjos, ou mesmo a todo momento falam com Deus o tempo todo. E isso traz uma autoridade no senso comum, que aquela pessoa acaba se tornando uma pessoa digna de culto. Isso é um problema. Pessoas que têm visões, pessoas que sonham frequentemente, parece que elas recebem uma autoridade. A Bíblia condena isso, porque a nossa fé, ela é cristocêntrica. O anjo algum, ele colabora na salvação. A nossa salvação, ela só é possível por conta da encarnação do Verbo. Deus se fez homem e morreu por nós. Os anjos, ele tem um papel, ele tem um serviço designado por Deus. Então o autor de Hebreus, ao escrever aqui, alguns comentaristas vai dizer que se tornaram gnósticos. E isso quer dizer que para esse tipo de gente, um anjo ele faz mediação, ele colabora na salvação. Ora, me parece que isso não é possível, porque esses irmãos aqui que estão passando dificuldades, eles são hebreus, e eles ainda, né, pelo que se deduz, eles não têm essa ideia de anjos, embora no Império Romano, onde a igreja está se desenvolvendo, você tem culto aos anjos. Colossenses explica muito bem isso aqui. A outra possibilidade é que por conta de uma perseguição que ocorreu no livro de Atos, e nós já discutimos isso aqui algumas vezes, o Paulo, antes de ser o grande Paulo apóstolo, ele era um patrocinador da perseguição. E lá em Atos 6, o Paulo, ele patrocina, ou pelo menos ele lidera uma perseguição. E por conta da perseguição e morte de Estevão, alguns irmãos vão embora de Jerusalém, outros ficam. Alguns dizem que esses que foram embora, eles também aprenderam alguma coisa e agregaram a fé judaica ao culto aos anjos. Isso é possível, mas também não podemos ter certeza. Agora, o que é fato, o que o autor quer demonstrar para nós, é que os anjos, eles não são uma criatura pensada pelos homens e por isso há discussão. Os anjos, eles são criaturas que de fato existem. O problema do misticismo, o problema da idolatria e coisas dessa natureza, elas vêm
da fábrica, do pensamento, vem da elucubração defeituosa do homem, do ser humano, que se impressiona com isso. Anjos existem. A questão é o que ou como a Bíblia o descreve, para que nós não caiamos aí numa esparrela, numa teologia enfraquecida de um culto aos anjos. Percebe? Então, o que nós temos certeza aqui, que o propósito do autor de Hebreus, esse texto, não é condenar o culto aos anjos. Não que isso seja louvável. O assunto aqui é demonstrar que os anjos exercem um papel. A questão não é se deve cultuar ou não, isso aqui está muito resolvido. A ideia do autor aqui é demonstrar que Jesus, ele é superior aos anjos, não em comparação, mas em criação. E aí nós vamos concluir, não só à medida que nós lemos aqui e juntarmos o texto, que Jesus, ele tem participação dupla no ministério dos anjos. E qual é a participação? Jesus, enquanto Deus, ele dá ordem aos seus anjos. Lemos isso aqui diversas vezes. Por exemplo, o Salmo 91, não é isso? Mas ao mesmo tempo, Jesus sendo homem, os anjos o servem. Não é assim? Jesus no deserto, nós lemos lá nos evangelhos, que depois da tentação, Deus Pai enviou os anjos para servi-lo. Então, qual é a conclusão? Os irmãos que estão passando por dificuldade, eles devem entender, por meios escriturísticos, que os anjos estão à disposição para servir aqueles que vão herdar a salvação. Portanto, numa ordem de importância da criação, numa ordem histórica, os anjos estão numa categoria superior à nossa. Anjos são intelectualmente maiores. Eu estou com problema de voz há alguns dias, mas eu vou tentar me moderar aqui. Anjos, eles têm uma capacidade fenomenal. Basta pensarmos na questão intelectual, sobremodo muito mais intelectuais. Anjos não estão limitados ao espaço e tantas outras coisas que fazem dos anjos seres na ordem da criação maiores do que nós. Só que na ordem da graça a coisa muda. Na ordem da graça, quem serve aqueles que receberam Jesus são os anjos. Percebe? Então o autor quer nos demonstrar que se você está passando dificuldade e perseguição por conta da fé, não se deixe enganar. Deus dá ordem aos anjos para se servir. Então, dito isso daqui, vamos então de uma forma dinâmica aqui ao texto, verso 5, e aí então nós vamos costurando aquilo que já foi dito aqui. Verso 5, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Percebe? Então o autor ele começa, depois de falar dos anjos, demonstrando que anjo algum foi dito o que está sendo dito aqui. Nas escrituras, você vai lendo o texto e você vai encontrar textos como isso aqui, por exemplo, no Salmo, que Deus diz que o Senhor ele é gerado. Só que a importância aqui, para nós, gerar, tem a intenção de uma gestação a partir da fecundação. Só que a palavra que nós encontramos aqui, principalmente em Colossenses e aqui, a ideia, hoje eu te gerei, ela tem uma ideia de natureza divina. O que o autor quer nos dizer aqui é que a ideia de eu te gerei é que aquele que é o Filho de Deus encarnado, ele tem a mesma natureza de Deus. A ideia de gerar é a ideia de uma comunicação, não que passou a acontecer, mas de eternidade a eternidade, há uma comunhão, há um compartilhamento de natureza. É claro que quando você lê o texto em língua portuguesa, você pode ser surpreendido por um grupo que passeia por aí de porta em porta, dizendo que Jesus, ele foi gerado. Mas a ideia da geração aqui, não é uma ideia que ele teve um começo divino. A ideia é que há um compartilhamento, há uma comunhão de natureza. O que o texto quer dizer para nós é que
a qual dos anjos compartilha da mesma natureza de Deus? Obviamente, a pergunta é retórica: nenhuma, porque na eternidade, quando não havia absolutamente nada, apenas a comunhão da Trindade, Deus em algum momento disse: haja anjo, e os anjos houveram. A gente deduz, não é assim? Então, anjos, eles são criaturas. Anjo não é Deus. Anjo não tem autonomia. Anjo não é onipotente. Anjo não é onisciente. Anjo são seres criados com um propósito. Uma parte caiu e estão condenados. Então o texto começa dizendo: a qual deles foi dito, hoje eu te gerei? Ainda o verso 5, e outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. Outra vez, nós temos aqui, corroborando com o verso que lemos, a ideia de comunhão de natureza. Os anjos mudam, tanto que uma parte dos anjos se transformaram em demônios. Não deixaram de ser anjos, mas com a natureza mutável. O filho não, o filho é eterno. O autor, ele está trabalhando, demonstrando que os anjos, eles não devem ter a mínima inclinação daqueles que adoram a Jesus, um viés de culto. O anjo não deve ser adorado, o anjo não deve ser admirado no sentido de culto. Os anjos, eles são criatura como nós somos, eles não têm uma comunhão, não participam da natureza do Senhor. Anjos, o filho, aliás, ele não muda. Os anjos estão alguns em estado de rebelião, mostrando que alguns deles mudaram. Ainda o texto do verso 5, verso 6 agora, ele diz para nós: e ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, todos os anjos de Deus o adoram. Percebe? Agora, continuando o texto, mostrando, sabe esse que é eterno? Sabe esse que não compartilha da sua eternidade com a criatura? Sabe esse que agora encarnou para a salvação? Ele, quando ele foi introduzido, aí nós temos o quê? Um acréscimo, digamos assim. Deus, que é eterno, é como se a Trindade estivesse aqui, e o Filho, para nos salvar, desse um passo para frente e assumisse uma identidade humana. Só que ele não deixou a sua posição de Deus. Ora, se deixa de ser Deus, nunca foi. Ele, sendo totalmente Deus, assumiu a sua natureza humana. É as duas naturezas do Filho. E aí o autor de Hebreus, ele diz assim, quando isso aconteceu, todos os anjos de Deus o adoraram. Percebe? E aí, mais uma vez, você deve lembrar que quando houve a queda, em que ela não é relatada no texto bíblico, houve uma queda dos anjos. Nós sabemos por inferência de outros textos. E quando houve a queda do homem, mais uma vez eu reforço isso, Deus prometeu um Salvador. E os anjos, eles estão observando. Os anjos, eles não contribuem na história da redenção. Isso está a cargo do Deus amoroso e Salvador. E a história foi colocada em marcha. Anjos não são oniscientes. A história foi colocada em marcha. Deus disse que da mulher viria a semente do Messias e ele seria o Salvador. Isso, na história bíblica, na história humana, a gente vai percebendo como Deus vai se revelando. Você tem alguns problemas pré-diluviano, depois aparece o Abraão, aparece o Isaac, o Jacó, a formação da instituição de Israel, as leis, Moisés, o Davi, e a coisa vai acontecendo. Os anjos, eles estão observando a história da criação, eles não conhecem. Por isso que mais adiante nós vamos ouvir que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo, ele sendo um filho, ele contempla a história acabada. Os anjos não. Quando a promessa do Senhor Salvador, ela acontece, quando ela acontece na história, os anjos então, por informação do Lucas, eles se reúnem e cantam: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra
aos homens a quem ele concede o seu favor. Ou seja, os anjos adoram ao Senhor, e isso não é ao contrário nunca. Seguindo o texto aí, depois do verso 7, ainda no verso 7, o texto diz: quanto aos anjos, o que o autor quer nos dizer? Ele citou 3 referências acerca de Jesus: a importância, a eternidade, a natureza, a divindade, e ele é digno de adoração, inclusive dos anjos. E agora no verso 7 o texto diz: e quanto aos anjos? Deus diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. O texto que nós temos aqui, ele faz menção a uma soberania de Deus, que tudo está à disposição de Deus. Seres inanimados como raio, vento, natureza, seres irracionais como os animais, fazem parte daquilo que a Bíblia chama de exército de Deus. Tudo e todos estão sob a palavra do Senhor. O Senhor diz e o mar se abre. O Senhor ordena e aves alimentam um profeta. E aí não nos faltaria exemplos. O que o texto quer dizer é que assim como a natureza está de prontidão para obedecer ao Senhor, os anjos também, seja seres inanimados, racionais ou irracionais, o Senhor, e o protagonista, sujeito aqui, é o Filho, ele domina sobre tudo, sobre todos. Quanto aos anjos, o Senhor diz, ele faz dos anjos ventos, servos, como clarões reluzentes. E aí, à medida que a gente vai lendo o texto, a gente vai percebendo por inferência que a tempestade, a água, o raio, Deus domina sobre tudo e sobre todos. Por exemplo, o Salmo 148, 7 e 8, nós temos uma outra inferência sobre isso. O salmista diz: louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos, granizo, neve, neblina, vendavais, que cumpra o que ele determina. Então você percebe, e nunca se esqueça de que o destinatário, os irmãos que vão ler esse texto, eles estão passando por perseguição, e eles estão arrefecendo, abandonando a fé, e o autor, ele quer instigar de maneira santa: não esqueça que tudo e todos estão sob o domínio de Jesus Cristo. Basta uma palavra do Senhor e Deus coloca toda a ordem criada ao serviço daqueles que vão herdar a salvação. Isso tem é terapêutico pastoral. O autor de Hebreus quer animar esses irmãos. Verso 8 e 9. Volta de novo a ênfase ao filho, mas a respeito do filho. Percebe a dinâmica? Ele está costurando os textos. O filho, verso 5, 6, 3 exemplos. O texto do capítulo 1, versos 5, 6, ele fala dos anjos. E agora o verso 7, melhor dizendo 8, não é? Ele volta ao filho. Mas a respeito do filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Verso 9. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo com óleo de alegria. Ora, mais uma vez aqui nós temos o que? A ênfase na soberania. A ideia de trono, ela tem uma ideia de demonstrar que o Senhor, ele está governando. Não é que Deus, ele precisa sentar num trono. Não é que Deus está numa abóboda celestial, no céu, sentado e dando ordem. Isso é uma metáfora. O que o texto ensina de forma metafórica é que Deus governa, porque absolutamente tudo está em Deus, e fora dele nada existe. Não existe matéria sem Deus,
toda a matéria está em Deus. Isso para nós é muito complicado entender, porque nós nunca vamos entender o conceito do absolutamente nada. Antes do haja de Deus, não existia matéria, só existia Deus na relação da Trindade, só existia Deus na comunhão perfeita, e absolutamente nada. Obrigado, irmão. E o que o texto quer dizer aqui, para que você entenda alguma coisa, como se fosse uma estrutura, ele está num cetro, governando, e quem está à disposição, quem está sobre a ordem do Senhor? O Filho que encarnou. O texto quer nos dizer que o seu trono, ó Deus, ele subsiste para sempre. Cetro de equidade é que esse rei, ele é eterno. E a ideia da eternidade, ela deve ser compreendida aqui, no tempo, onde aqueles irmãos, e nós a reboque deles, estamos passando por dificuldade, tudo se perde na eternidade. Tudo é por enquanto. Todo gemido, toda perseguição, todo boato, seja de qual a porta do inferno que vier, ela é por enquanto. Ela tem a intenção de nos deixar temerosos. Ela tem a intenção de nos abater. Esses irmãos que estão com medo, porque não pode participar do jogo político, econômico, e não há nenhum problema nisso, porque nós participamos do jogo político econômico. O homem é um animal político, como já dizia um filósofo. Você precisa viver. O problema é que, por conta do mundanismo, do pecado e de Satanás, nós vamos sendo alijados do processo da vida. O medo nos absorve, o medo nos tira a vantagem intrínseca, a natureza que Deus nos deu de sabedoria, e nós vamos deixando, abandonando os dons e talentos, vamos perdendo a capacidade de ser sal da terra e luz do mundo, vamos nos tornando escravos das nossas emoções, e por conta disso, perdemos a gana, o apetite santo de participar desse mundo com os dons e talentos. A perseguição mundana é assim. Satanás patrocina, e o texto quer dizer que esse rei, ele é eterno, esse rei, ele é justo, ele é ungido com óleo de alegria, e uma pena que não temos o tempo necessário para trabalhar toda a questão da alegria, mas é importante pelo menos entender aqui, que a ideia da unção, ela vem do Antigo Testamento. Todo rei, ele era de alguma maneira o Messias, o ungido, mas esse ungido aqui, ele é ungido na eternidade, e há uma alegria santa no Senhor, há uma alegria de júbilo no Senhor, e Deus não abre mão que nós nos alegremos. A alegria, ela deve estar no currículo daquele que ama Deus. A alegria é papel importante, e que nós possamos nos alegrar para que possamos não se perder nas dificuldades da vida, assim como Deus se alegrou ungindo na eternidade o Rei eterno. A alegria, ela é uma obrigação de cada um de nós. Nós precisamos buscar motivos lícitos para nos alegrar. Verso 10, o texto diz, verso 10, e também diz do Filho: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Então você vai percebendo junto comigo, que o autor, ele vai trabalhar em textos que ainda virão, para que os irmãos, eles se firmem na promessa, para que os irmãos não se demovam da fé, que não deixe a mentira do inferno roubar a tua alegria santa de participar de forma digna onde Deus te plantou. Dê frutos onde Deus te plantou. Dê alegria, ou viva com alegria onde Deus te plantou. E o texto diz: no princípio o Senhor firmou os seus fundamentos. No princípio o Senhor, Ele criou a terra, e tudo é obra das suas mãos. O verso 11
falando do filho ainda e juntando os textos, ele diz: eles perecerão. Quem são eles aqui? Os anjos. Os anjos, eles perecerão. E a ideia dos anjos perecer aqui, irmãos, é obviamente os anjos que caíram e todos aqueles que patrocinam a perseguição. Há na agenda divina um dia marcado para destruição, aniquilamento de todo aquele que se levanta contra aqueles que são salvos em Cristo. No momento da perseguição, isso é difícil de entender, mas há uma promessa aqui: eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles envelhecerão como vestimentas. Verso 12: tu, Senhor, os enrolarás como um manto, como roupas. Eles serão trocados, mas tu permanecerás o mesmo, e os seus dias jamais terá fim. O que o texto quer nos ensinar, além de todas essas coisas, é que esses anjos, que foram designados aqui para abençoar, proteger, guardar aqueles que vão herdar a salvação, os anjos participam de forma efetiva na vida, na dinâmica da vida. Várias ocasiões nós lemos isso, não só no Antigo Testamento, mas no Novo também. Quando Pedro está preso, a funcionária da casa de João Marcos, lá em Atos, ao receber o Pedro, a igreja está orando, e quando Deus responde a oração e manda Pedro, a igreja não acredita que Deus respondeu a oração de Pedro. Nós somos assim, não somos? Eles estão orando: Senhor, livra Pedro, o Pedro vai morrer, Senhor. Aí Deus livra o Pedro. E quando chega, ela fala assim: não é Pedro não. Nós não somos assim? A gente ora e quando Deus responde, fala assim: não, Deus respondeu não, né? Irmãos, é só Deus para ter misericórdia de nós, né? A gente não acredita nem na oração, e quando Deus responde a oração. Esse é um outro assunto. Quando o Pedro chega, o que eles dizem? Eles dizem assim, ó: não é Pedro não, é um anjo da guarda deles. Lembra que o texto, ele não é doutrinário, ele é descritivo. Você não pode fazer doutrina com um relato de Atos, percebe? O fato de ter um mito ou uma crença de anjo particular que parece com o seu protegido, não significa que exista, pode ser o imaginário popular. O que eu quero ressaltar aqui é que há vamos mais um pouquinho aqui. Eu não desisto, irmãos, não desisto. O que nós temos que entender aqui é que os anjos, eles estão em constante atividade, irmãos. Os anjos, eles não são uma classe especial que estão num lugar apenas, não, eles estão em constante atividades. Jesus diz: cuidado o que você faz com uma criança, porque o anjo da guarda deles está vigiando o tempo todo, viu? Está escrito assim? Aí você, tem anjo da guarda, pastor? Eu não sei como isso é, o texto não especula, mas o fato que há uma intensidade de atividade angelical, e eles não decidiram fazer isso, eles não têm autonomia, eles estão como um batalhão, sob a ordem do general, do Deus Santo, que não nos perde de vista. E aí o texto, verso 13, vamos terminar por aqui. A qual dos anjos Deus alguma vez disse? Você deve concluir que nenhuma, né? A qual dos anjos, o texto diz: senta-se à minha direita, ou senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Não vamos discutir aqui quem são os inimigos dos anjos. Especulação aqui é irrisória, não tem sentido nenhum. Mas inimigo de Jesus há bastante. Inclusive o imperialismo que se ergueu nesse momento, inclusive o mundanismo. Mas os três principais inimigos do próprio Jesus, que é inimigo da igreja, é o pecado, o diabo e a morte. O pecado ainda tem autoridade sobre nós. Enquanto nós vivermos aqui, nós vamos lutar contra o pecado. Se ele é o nosso inimigo, é inimigo do nosso Senhor. E a maneira de quebrar os efeitos do pecado é por meio da santificação. Não significa que será resolvido desse lado da eternidade.
Significa que a santificação é um antídoto, ele vai quebrando os efeitos do pecado. Por isso que em algum momento nós vamos ler: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não confunda santificação e paz também com tibieza, fraqueza de espírito e não reagir às questões da injustiça. São coisas diferentes, não está no contexto aqui agora. Então, o pecado é inimigo de Jesus, e na cruz o pecado já foi decretado. O diabo também é inimigo de Jesus, o diabo também, ele é inimigo da igreja. Só que o diabo, com toda a sua capacidade angelical de nos atormentar, ele... Muito obrigado, irmão. Ele não tem autonomia de fazer o que quer. Só para exemplificar, depois da ressurreição, o diabo, Jesus diz isso, perguntou para Jesus: eu posso pegar os apóstolos e cirandá-los? A palavra cirandar é pegar todos eles e passar num funil, apertar para eles saírem do outro lado lá. Sabe o que Jesus fez? Não. Falou não. Não discutiu, não falou, não, acabou. O diabo e os anjos não têm autonomia de decidirem. E Satanás, ele se aparece como anjo de luz, é um tormentador. Precisamos conhecer os ardis e a sagacidade de Satanás, é evidente. Mas a santificação vai fazendo Satanás perder o seu raio de ação. E qual é o nosso maior adversário, comparando o pecado e Satanás? Evidente que é o pecado. Jesus não morreu na cruz para expulsar o diabo. Jesus não morreu na cruz para que não haja o tormento de Satanás. Ele morreu na cruz por conta dos nossos pecados. Não foi o diabo que matou Jesus, foi o seu pecado. Eu costumo exemplificar isso mais ou menos assim: se por acaso chegar alguém aí possuído, tomado, governado pelo diabo, basta em nome de Jesus e nós expulsamos. As irmãs ali, se chegar, já expulsa aí mesmo, deixa nem chegar aqui. Em nome de Jesus está resolvido. Agora não dá para colocar a mão na cabeça de cada um de vocês e falar: sai pecado, sai pecado. Tem jeito, irmãos. O seu maior inimigo é essa natureza pecaminosa. É por isso que Jesus morreu na cruz. Se pudéssemos classificá-lo, Satanás, ele é um adversário de segunda, terceira categoria. Mas o seu pecado fez o nosso Salvador enfermar na cruz. O sangue da cruz foi por conta da tua natureza pecaminosa. Não se deixe enganar. As extraordinariedades, o show pirotécnico espiritual causado por Satanás, não chega aos pés do problema que o pecado causou. É o teu pecado a gravidade, é o teu pecado o causador da crucificação de Jesus na cruz do Calvário. Jesus se encarnou para nos livrar da sentença eterna do pecado, embora o diabo também é um adversário. E por fim, o pior dos adversários é a morte. A morte nos abate, a morte nos humilha, a morte ela zomba sarcasticamente de nós, a morte ela separa em luta, enferma aqueles que eles estão vivos. A morte traz uma bagagem emocional, psicológica, espiritual, difícil de ser carregada por aqueles que vivem enlutados. A morte, ela zomba, não do fato do último suspiro apenas, a morte zomba no processo de matar. A morte é sarcástica, e foi isso que ela fez com Jesus, enfraquecendo o homem santo. Foi isso que ela fez na cruz, zombando de todos nós, matando o verbo da vida, o homem, melhor dizendo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e como nós lemos, a qual dos anjos Deus fez com que sentasse à direita depois da morte e ressurreição? Nenhum dos anjos, apenas o nosso Salvador sentou-se à direita
e todos os inimigos de Deus são colocados debaixo do pé daquele que é santo, daquele que é Deus, daquele que é eterno, daquele que é o nosso Salvador. Anjo nenhum é digno de adoração, anjo nenhum tem o poder de nos livrar da aflição. Eles estão numa categoria de criação, e eles recebem ordem do Senhor para nos abençoar. E é aqui que eu termino no verso 14. Depois de toda essa costura teológica, depois de alinhar com fio de ouro, ele termina: os anjos não são todos eles. Eu não vou entrar numa discussão teológica aqui, que eu não tenho tempo, mas todos, anjo é anjo, caído ou não, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Para que anjo existe? Para você colocar uma furinha de anjo com asinha na porta de casa? Para que anjo existe? Você ter uma estatueta de gesso? Para que anjo existe? Para nos servir. Na hora da tribulação, Deus poderia, Ele mesmo, Ele faz, Ele mesmo nos socorrer, mas Ele dá ordem aos anjos para nos socorrer. Deus designa os anjos para que possa nos guardar. Quando você lê o Salmo 91, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele é meu Deus, o refúgio meu Altíssimo. Vai indo. Darei ordem aos meus anjos. Não é isso que ele diz? Só que chega uma hora antes de acabar o salmo, é como se Deus se arrependesse. Ele dissesse assim: sabe o que é? Não vou dar ordem não, eu mesmo estarei com você. Deus usa anjo porque quer usar. Ele não contou para nós porque que ele decidiu, mas o que ele quer deixar claro que anjos não são dignos de culto. E eu termino aqui com a coisa fenomenal. A palavra que vocês e eu lemos aqui, 14, os anjos não são todos eles espíritos ministradores. A palavra ministrar aí, vocês não precisam lembrar disso, é latreia, que vem de culto. A ideia de latreia é a ideia de um serviço cultico, como nós estamos fazendo aqui. O que é aqui senão um culto a Deus? O que o autor está dizendo que quando um anjo nos socorre, ele está cultuando a Deus. Como é que anjo presta culto a Deus? A gente vê lá em Apocalipse, eles adorando a Deus, aqueles anciãos pegando a coroa e jogando aos pés daquele que é digno. Mas uns anjos, quando obedecem a Deus, nos livrando sob a ordem do Senhor, eles estão cultuando a Deus. Anjos prestam culto a Deus quando estão a serviço do Senhor, guardando e nos livrando. O que o autor de Hebreus, e depois vai trabalhar mais essa questão ainda, os anjos têm uma importância na cultura, e vamos aprender isso depois. Os anjos, eles são seres misteriosos. Anjos, eles são incompreensíveis, mas eles estão na ordem da criação. Anjos, por mais que, por conta da nossa curiosidade e limitação, nos chamem a atenção, eles não são dignos de culto. Eles mesmos cultuam o Senhor, quando nos servem, estão adorando a Deus, porque adorar é obedecer à ordem daquele que é supremo. Toda vez que se obedecem em temor e alegria à ordem de quem ordena e pode fazê-lo, é o culto ao Senhor. Por isso que nós vemos no capítulo 1 de Lucas 19, está escrito assim: o anjo respondeu: eu sou Gabriel. Tem uma importância aqui, e ele diz: eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, fui enviado para transmitir essas boas novas. No contexto, ele está comunicando a gravidez miraculosa de Maria, mas no contexto geral, os anjos estão à ordem do Senhor. Apocalipse 8:2 está escrito: vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. A ideia de em pé é a ideia de à disposição de. Sabe aquela ideia? Não tosqueja o guarda de Israel, são vigilantes que estão de prontidão. Basta um sinal do general e os anjos recebem ordem a nosso respeito. A eles foram dados 7 trombetas, obedecendo ao Senhor. Eu concluo dizendo
em meio às tribulações e perseguições, a nossa fé, ela se enfraquece. E você sabe, e eu sei o que significa. A gente arrefece, a gente perde a capacidade de crer. E é isso que o autor está dizendo. Eu sei que vocês estão perdendo, eu sei que vocês estão tendo confisco, eu sei que a perseguição, ela está fervendo, mas lembre-se, que o próprio Jesus, na tentação do deserto, ele suportou, e no final, quem o serviu foi anjos. Na hora da dificuldade, nós devemos crer que o Senhor já nos basta, mas Ele, por soberania, resolveu dar ordem aos anjos. Por isso, os anjos, como diz o verso 14, eles são ministros, latreia, aqueles que cultuam a Deus, para servir a igreja. Como que o anjo cultua a Deus? Servindo os salvos. Eles não devem ser adorados. Quem deve ser adorado é aquele que dá ordem aos anjos. Nós temos o Senhor, isso nos basta, mas Ele também nos enche de júbilo e de admiração, porque Ele dá ordem aos anjos ao nosso favor. Bendito seja Deus, que nos cercou de favores, e que nenhuma tribulação é maior do que o poder de Deus, que controla o universo, os seres criados. E se não bastasse isso, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo batalhão de seres angelicais. É verdade, por conta da nossa imaturidade, curiosidade, esse assunto causa em nós, Senhor, especulações, mas toda especulação desaparece, deixa de ser importante, quando nós temos o Senhor que está conosco, o divino companheiro no caminho, o anjo do Senhor, o supremo, o exaltado, aquele que morreu por nós, a qual dos anjos foi dito que se assentasse à direita de Deus, nenhum. É o Senhor que nos socorre, e o Senhor escolhe o meio de nos socorrer, por meio de anjos, ou por outro meio, não importa, nós somos teus, nós somos teus. Obrigado, Senhor, por tanto amor, obrigado, Senhor, por nos encher dessa convicção santa, de ser guardado pelo Senhor, Pai. Enche, Senhor, essa assembleia, esses irmãos, enche desse júbilo, de coragem, para que possamos desfrutar do melhor da vida, trabalhar com disposição, quando o mundo mostrar a sua face irada, ranziza, quando quiser nos assustar, que possamos olhar para a tua face cheio de graça, de bondade, e saber que o Senhor dá ordem aos teus anjos, nós somos teus, e o Senhor não nos lançou de qualquer jeito na arena, Senhor, dos perseguidores. O Senhor não nos deixou à mercê, o Senhor cuida de nós, enche cada um de nós de coragem, de graça, de perseverança, até o último dia para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus.